Agora sim. Agora sim? Bom, vamos abstrair todo esse impasse aqui para a gente ter conseguido conectar. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceito o convite e estarem aqui para a gente bater esse papo. E eu tenho uma série de perguntas interessantes. Acho que também durante a conversa, eu acho que é muito válido as pessoas conhecerem mais sobre o trabalho de vocês. Vamos permitir que começar pelas meninas, Ricardo, se você concordar. Marcele, eu acho que eu gostaria de começar de uma forma que você pudesse contar como é que você foi parar na posição que você tem hoje de educadora financeira. Eu sei que você começou envolvida com contabilidade, depois migrou para economia. Resumidamente, por onde você já andou e qual é a sua principal atividade hoje? Bom, hoje a minha principal atividade é a educação financeira. Como é que a educação financeira chegou na minha vida? Eu acho que chegou bem cedo. Eu digo até que foi bem antes de eu trilhar o meu caminho profissional. Daí eu fiz técnico em contabilidade, fiz economia, trabalhei quase que a vida inteira com contabilidade, em empresa de contabilidade. Depois eu fiz também um master de administração e sempre na contabilidade eu atuava mais na parte onde eu cuidava das finanças dos empresários. Ou seja, eu gostava mais da parte de análise de balanços, porque eu podia avaliar como que estava a empresa e sempre explicava para o cliente que parte que era muito importante, que não era só aquela questão tributária onde ele sempre se ateve porque o imposto é alto, isso e aquilo. Então, eu trazia mais para a parte de aumentar o patrimônio, de sair do endividamento e tudo mais. E sempre com aquele propósito de, bom, mais para frente eu vou agarrar educação financeira e eu vou trabalhar com pessoas, mais do que com empresa, para preparar essas pessoas para que elas pudessem empreender. E aí eu fiz a transição de carreira e aqui estou trabalhando com educação financeira praticamente 100%. E há quanto tempo que você migrou para esse papel exclusivo? Nos últimos 4 anos, eu venho fazendo a transição de carreira. E o que no seu Instagram está escrito que você é uma CFED. O que é? Eu conheço. O que é isso? Assim, para ver se é a mesma coisa que eu estou entendendo. É uma certificação para educadores financeiros. Do jeito que tem algumas certificações para pessoas que trabalham com puro investimento, então hoje já existe uma certificação para educadores financeiros. Então a gente aprende a lidar com a parte de finanças comportamentais e também muito com investimentos. Mas ela é mais voltada para pessoas que são educadores financeiros que vão ter depois uma plataforma de asset para fazer as alocações. Então, nós não podemos, o educador financeiro nessa certificação, ele não pode, vamos dizer assim, indicar ativos, mas ele pode orientar. E quem emite essa certificação? Uma empresa que chama Empreender Dinheiro. Ela é de Pernambuco e é uma plataforma que está tendo bastante evolução assim, nessa parte de finanças. Muito bacana. Você é a primeira pessoa que eu conheço que tem essa certificação, porque o normal quando a gente vê CF e daí vem alguma coisa, né? O tradicional CFI, CFP, né? Que tem no Brasil também. Aqui nos Estados Unidos, em geral, as pessoas têm CFP, CIMA, CPWA, mas enfim, muito bacana. E, Ricardo,
E você, como você foi parar nesse papel de educador financeiro? Pô, muito boa noite, né? Primeiramente aqui para vocês. É muito legal contar contigo. Obrigado aí pelo convite. Bom, se tiver todo mundo me ouvindo bem agora, a gente pode mandar bala aqui no conteúdo. Se por acaso tiver algum problema, vocês me avisam. Mas, sabe, Bruno, para mim, a minha história aqui, ela, com a educação financeira, ela foi motivada muito por, por razões pessoais mesmo, assim. Eu comecei a cuidar do meu dinheiro pensando em investimento na época que eu estava saindo de casa, quando comecei a querer ter uma vida adulta, pensar em casamento e tudo mais. E na época eu até brinco que eu olhava para as contas e falava, cara, isso aqui não dá não. Como é que um adulto faz para viver com o dinheiro? Foi aí que eu comecei a me interessar. E aí eu consegui, na época não tinha internet assim, né? Não tinha redes sociais. Então foi tudo através de livro, né? Que eu procurei. Aí eu comecei a entender aquela coisa de se eu poupar e investir um pouquinho por mês, eu vou ter um patrimônio maior no futuro e aí eu posso viver de renda. E aquilo me encantou muito. Tanto que assim, na época eu não tinha formação nenhuma, né, na área de economia, nada disso. Eu trabalhava com minha agência de publicidade, sempre trabalhei numa área mais criativa. Mas aí, interessando para mim, para minha família, né, eu comecei a me interessar por investimentos e tudo mais, então, a partir daí eu comecei a fazer uma transição de carreira justamente para ir para essa área de educação financeira, né, eu fiz alguns cursos, fiz uma pós-graduação com essa parte de docência, né, para poder dar aula, e aí a educação financeira começou a entrar, né? Eu não tenho uma certificação, né, nesse ponto, mas eu sou afiliado à ABFIN, que é a Associação Brasileira dos Educadores Financeiros. E aí essa história começou eu dei esse nome de Lucro FC, porque foi um livro que eu escrevi já faz mais ou menos uns 7 anos, que seria Lucro Futebol Clube, né? Então eu pegava algumas associações do futebol com as finanças pessoais. E aí eu comecei a ter esse assunto, como se fosse para jogar no time do dinheiro, né? E aí eu lancei um canal no YouTube depois de um tempo, que hoje é o meu grande carro-chefe, né? Que o YouTube ele teve essa demanda, né? Por conteúdos de investimentos, educação financeira, etc. E aí eu produzo muitos conteúdos por lá, acabo falando muito sobre organização financeira, tipos de investimento, né, para viver de renda, fundos imobiliários, o pessoal gosta muito, investimentos no exterior também. Enfim, esse aqui é um pouquinho da minha história. Muito bacana. E aí, vamos, assim, uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender, e eu vou jogar para vocês, começando por você, Marcileia. Como é que tem gente que ainda investe na poupança no Brasil? Qual é a explicação para isso? Ou eu que estou errado, não entendo de investimento. Não, você está certo. Infelizmente, ainda muitas pessoas investem na poupança. Elas chamam de investimento, na verdade, elas só estão guardando, né? Colocando dinheiro para descansar. O dinheiro no trabalho, o dinheiro fica descansando lá enquanto elas trabalham. Eu acredito, por todos os trabalhos que eu venho fazendo, cursos, mentoria, planejamento financeiro, então eu tenho uma linha vasta até de atendimento, que é por comodidade e medo. Vem uma comodidade de que, poxa, já que eu não sei fazer, eu tenho medo, então eu vou deixar aqui. Depois eu vejo. E nesse depois eu vejo, a vida vai passando e a pessoa não vê. E ela não, de verdade, ela não tem noção que a poupança é uma forma de guardar muito danosa, porque a maioria das pessoas pensam que a poupança, inclusive, é um lugar onde ela guarda e ela pode retirar. Ela acha que o rendimento da poupança é diário, mas na verdade é diário desde que tenha passado 30 dias. Então, as pessoas pouco sabem o quanto a poupança é danosa e elas colocam ali por puro medo. Medo de saber mais, de aprender mais, e elas não conseguem acumular, porque aquilo é de fácil acesso para elas. Facilmente ela retira dali, coloca na conta corrente e vai consumindo. Infelizmente é assim. Agora,
Ricardo, seguindo nessa linha, isso que a Marceleia comentou que é de fácil acesso, se a pessoa também tivesse um fundo DI ou um CDB de um banco de primeira linha, da mesma forma você liquida e resgata imediatamente, né? É imediato, instantâneo. Se tiver CDB do Itaú, você vai lá, resgata e pode gastar igual e remunera mais que a poupança. E ainda só para te dar mais aí munição, quando a gente olha dados, existem pessoas com muito dinheiro na poupança, né? Não é que tem só gente, vamos dizer, menos privilegiada. Tem pessoas que têm alguns milhões, muitas pessoas com algumas centenas de milhares de pessoas com alguns milhões de reais cada uma. Você no seu conteúdo, no que você publica, você aborda, você combate, se é que a gente pode falar assim, você combate a poupança? Sem sombra de dúvidas, eu não consigo enxergar também o motivo de algumas pessoas continuarem investindo na poupança, simplesmente porque nós temos opções que rendem mais, com a mesma segurança ou até mais segurança. Né? Eu acho que o único motivo é essa familiaridade, né? O brasileiro conhece muito a poupança, é histórica, faz parte das famílias, mas não tem motivo. Né? Alguns dados também nos mostram que poucos brasileiros investem. E dentre esses poucos que investem, a maior parte desse montante está na poupança, que é triste por um lado, mas por outro faz a gente trabalhar mais para isso. Né? Então, assim, o que a gente pode deixar aqui como uma dica, uma informação? Olha, se eu tenho dinheiro na poupança, deve render mais ou menos quanto? 0,6 ao mês? Algo nesse sentido? Um CDB que renda 100% CDI está rendendo quase o dobro disso. Qual é o nível de segurança da poupança? Porque o brasileiro, como mesmo foi dito aqui, tem medo de outras aplicações, mas qual é a garantia da poupança? É a instituição financeira não quebrar. E qual é a garantia de um CDB, por exemplo? É a instituição financeira não quebrar, mais a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, até R$250 mil, né, por instituição, para cada CPF. Então, assim, temos oportunidades tão seguras ou até mais seguras que a poupança, rendendo mais. Então, realmente é um ponto que só falta a gente divulgar mais, só falta a gente falar mais, porque assim que o brasileiro entender, ele vai deixar essa praticidade, esse conformismo com a poupança e partir para outras alternativas melhores. Marceleia, na sua interação por aí com as pessoas, onde você acha que está a maior fragilidade delas? Eu sei que é no conhecimento, mas em qual parte? Onde que você vê que é a maior fragilidade dessas milhares de pessoas que tem por aí e que teriam uma vida muito melhor se elas tivessem educação financeira? Disciplina e crenças. Muitas crenças. Disciplina de, por exemplo, não gastar mais do que ganha, é isso? De que tipo de disciplina? De poupar? Disciplina de achar que não vai conseguir. Então, pelo simples fato dela se achar não disciplinado, ela acaba indo para o consumo. E quando a gente começa a fazer um trabalho com ela, onde a gente vai mapear tudo, mostrar para ela o que é um orçamento doméstico, falar para ela de que ela tem que ver a vida dela em 12 colunas, para ela ter noção do quanto que ela ganha, do quanto ela está gastando. É impressionante, mas a grande maioria das pessoas, pelo menos eu não peguei nenhuma até agora durante esse tempo, que ela sabe exatamente o que ela ganha e o quanto ela gasta. Ela chega a não saber nem o quanto ela ganha, porque na cabeça dela, ela acaba pensando que o que ela ganha é o salário que está estipulado lá no que foi combinado, no meio empregatício, no vínculo empregatício, ou em relação a prolabore, autônomo, isso tudo. Mas ela não faz nem os descontos, então ela acaba declarando um valor maior do que o que ela ganha quando a gente vai fazer fluxo de caixa e planejamento financeiro.
Quanto às despesas, ela não tem ideia. E daí ela vai fazer uma breve conta na hora da mentoria e ela fala, não, olha, eu acredito que eu gasto isso. E depois, passado um tempo, um dia, dois, a gente vai colhendo as informações, puxa, eu esqueci disso, eu esqueci daquilo, e por aí vai. Então, você diz assim, qual que é a maior fragilidade? Falta de disciplina no quesito. Eu vou estabelecer um plano e vou ter um pague-se primeiro. Isso tudo a gente explica em mentoria. Então, ela não se acha capaz de fazer esse aporte do pague-se primeiro. E depois ela tem várias crenças onde ela não tem força para largar do consumo. Então, tudo isso é trabalhado mental mesmo, para que ela se desvencilhe dessas crenças. Entendi. Ricardo, você viu que o Júlio perguntou aqui, Júlio Fernandes perguntou, quando devemos pensar sobre aposentadoria? Estou atrasado, já estou com 36 anos. Excelente. Excelente pergunta, né? Eu acho que esse é um ponto importante da gente bater. É óbvio que quanto antes começar, melhor. Porque a gente sabe muito bem que o fator exponencial de um plano de investimentos é o tempo, né? Então, quanto maior for o tempo, menos é o valor, a aplicação ali, o aporte mensal. Mas muita gente fala isso, né? Será que já está muito tarde? Porque eu não conheci isso na escola, minha família não falou sobre isso, já era, não dá mais para mim. Eu discordo totalmente, né? Até porque a gente tem um ponto muito importante, que a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito nos últimos anos, e expectativa de vida na população global também. A gente tem desenvolvimento de novas tecnologias na medicina, etc. Se a gente puxar alguns dados, lá na década de 50, por exemplo, aqui no Brasil, a expectativa de vida não passava muito de 50 anos, né? Obviamente está falando de expectativa média. Haviam pessoas que viviam por muito tempo e outras por menos, um tempo menor. Mas assim, eu diria tranquilamente que a expectativa de vida já está aumentando muito, então a grande maioria das pessoas, talvez da nossa geração, vai viver até os 90 anos, até os 100 anos. E aí eu te pergunto, estou com 30 e poucos anos, 36 anos de idade, já estou muito velho? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Você ainda nem chegou no auge. E digo mais, de repente você fazendo o seu plano de investimentos, daqui a 5 ou 10 anos, você já tenha um patrimônio suficiente para te gerar uma renda passiva. Talvez não o suficiente para uma independência financeira completa, mas você vai estar no caminho e você vai estar seguro, né? Você já vai ter de onde tirar. Eu acho que um ponto que é muito preocupante para várias faixas etárias, seja com 20 anos, com 30, 40, 50 ou 60 anos, é que a gente vai ter uma expectativa de vida longa, e a gente já viu uma reforma da Previdência há pouco tempo, muito provavelmente haverão outras reformas da Previdência mais para frente, porque é insustentável. Se a gente tem a população envelhecendo e pouca taxa de natalidade, isso é preocupante. E aí eu questiono você que está assistindo aqui essa nossa live, essa transmissão. Você vai depender da aposentadoria do INSS? Você vai simplesmente deixar as decisões mais importantes da sua vida nas mãos do governo? Acho que não, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar nessa previdência pessoal, digamos assim, né? Criar essa máquina de dinheiro através de investimentos, dividendos, para um dia viver de renda. Nem que seja pelo menos uma parte, né? Eu acho que isso aí é um fator urgente e que a gente precisa comentar sobre isso. Eu recentemente, numa situação social, o pai de um conhecido meu, ambos não são desse universo financeiro, o pai dele, com 70 anos, americano, chegou para mim e falou o seguinte: Bruno, eu estou com 70 anos, eu vou ter a minha aposentadoria do governo. Ele é funcionário público federal aqui nos Estados Unidos, mas com uma posição bem simples, né? Então, só para quem no Brasil se imaginar, o cara tem uma remuneração baixa e ele vai ter, consequentemente, uma aposentadoria pequena. E aí ele pegou e falou: e eu sei que eu não vou conseguir viver com, no caso dele, a aposentadoria dele parece que vão ser $1.800. Mas
alguns complementos, vai chegar, sei lá, 2,5, uma coisa assim. Ele falou, eu sei que eu não vou conseguir viver com esses 2.500. O que você me sugere? Porque eu não quero ter que trabalhar o resto da vida. E a conversa, lógico, eu vou resumir aqui em segundos, mas no caso dele eu falei, não tem, a não ser que você dê uma tacada, vá empreender ou ganhe muito dinheiro com 70 anos, que eu acho que não vai ser o caso, porque ele não tem repertório intelectual e nem esse perfil. Eu falei, não tem muito solução, porque aí de fato ficou muito tarde. Então, o alerta que eu deixo aqui é que realmente tem que se preocupar com a aposentadoria o quanto antes, porque diferente de algumas coisas que a gente fala, nunca é tarde na vida, para aposentadoria chega uma hora que é tarde, que é tarde no sentido de, não é que ele vai morrer, mas ele vai ter que ser aquele velhinho no caixa do supermercado empacotando as coisas, ele vai ter que seguir tendo um trabalho, porque muitos velhinhos aqui trabalham para se ocupar, muitas vezes até nem remunerados, né? Eles são voluntários, mas muitos trabalham porque eles continuam tendo a necessidade de gerar receita. Então, infelizmente, nesse caso, eu não encontrei ali solução quando eu ouvi a história dele. Eu falei, não tem muito como resolver. Você precisa de 5, 6 mil dólares para viver e a sua aposentadoria não vai chegar a 3, não tem jeito. Marcilé, a Elisa escreveu o seguinte, para vocês, como criar um plano de longo prazo para ter estabilidade financeira? Como é que você responderia isso? Bom, eu responderia que o primeiro passo é fazer o orçamento doméstico, porque muitos dos desvios, eles estão dentro da própria casa. Parece que não, parece exagero, mas muitos dos desvios estão na própria casa. Em relação à economia doméstica, economia de produtos, alimentos, produtos de limpeza, e daí vai para roupas, sapatos. Então, infelizmente, se gasta muito nesses produtos e também no consumo de energia, consumo de água, a parte todinha de dados, que são os streamings, internet, a parte de serviços que vem na academia, o próprio convênio de saúde, às vezes ele não é combinado da forma correta e às vezes ele tem alguns itens ali que dá para mexer, mas claro, com muita reserva, porque o plano de saúde ele é importantíssimo. Então, de início, quando eu trabalho nesse sentido para organizar finanças com essa mesma pergunta que a Elisa fez, então a gente vai traçar um plano, definir um orçamento que caiba dentro da vida financeira dela, sem passar apuros, mas sempre vislumbrando uma forma de quê? De definir o pague-se primeiro. E com esse valor a gente vai fazer toda a história daquela família, da esposa, do esposo, se tem filhos, a idade de cada um, a necessidade e o desejo que esse casal tem de fazer a pisada no freio, que vem ao encontro justamente da pergunta anterior em relação à aposentadoria. Eu tenho a mesma opinião que o Ricardo em relação a essa situação da previdência social, enfim, tantos anos como contadora, eu vi muitas vezes o INSS mudar as regras do jogo, e quando as pessoas estavam chegando muito próximo de ter um benefício e de tentar, de repente, até uma transição de carreira, quantas pessoas que não esperavam primeiro cumprir essa parte nas empresas para depois migrar para uma outra função. Não adianta muito esperar essa parte. Aliás, eu vou mais longe, não adianta nada. O valor que se recebe no final, ele é tão irrisório que mal dá para você pagar um convênio médico decente. E isso se tivermos saúde ao receber esse valor, porque
Se não, ele vai de medicação. Então, o correto mesmo independente da idade que as pessoas estão, mas daí concordo com o Bruno, fazer isso muito antes da hora de se aposentar, não pensar nisso de aposentadoria, de renda passiva, quando estiver próximo. Pensar bem antes, porque daí você consegue mapear toda a situação financeira da família e conseguir, com esse valor do Pague-se Primeiro, montar as carteiras de investimento visando a renda passiva. Aí sim eu te falo que dá tempo. O tempo ele trabalha muito a favor disso. E no Brasil, a gente acaba que tem uma taxa de juros imensa que, se a pessoa deve, ela está muito ruim. Mas, por outro lado, se a pessoa tem condições de investir, ela consegue potencializar a rentabilização do dinheiro dela. Ricardo, fica à vontade para ir intercedendo aqui, acho que e vice-versa, Marcileia. Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais essa história da Previdência, como muitos outros assuntos, né? O que você achou disso que a Marcileia falou, Ricardo? O que você quer complementar? Perfeito. Concordo muito, e aí eu acrescento até uma resposta para Elisa, até como um fator motivacional, que eu acho que esse é um ponto de investimentos de longo prazo, às vezes demora muito, às vezes pode desmotivar, ao mesmo tempo que se você fizer algumas contas, você vai perceber o quão benéfico é ter um plano de investimentos. Né? Por que eu digo isso? Porque esse é um conceito de investimentos que eu gosto de carregar. Né? Por que eu trocaria algo hoje por algo no futuro? Só se esse algo no futuro for maior. Então, se eu tenho um dinheiro hoje, por que eu não vou comprar um tênis, por exemplo? Porque eu acho que com esse dinheiro eu vou poupar, investir ele e no final do ano eu vou fazer uma viagem para Nova York. Para trazer um exemplo, precisa tangibilizar esse plano. Né? Então, por exemplo, a gente vai lá na aposentadoria, na Previdência Social. Achei esse exemplo, Bruno, do pai do seu amigo excelente. Realmente é um fator de alerta isso daqui. Com 70 anos de idade, fica difícil você trazer um recurso novo. Né? Então, aqui mesmo no Brasil, quantas histórias a gente conhece? O que normalmente uma pessoa faz nesse momento? Ou vai pedir ajuda para a família, vai depender dos filhos, ou vai necessitar de caridade, né, de algum assistencialismo, ou mesmo de tentar continuar trabalhando aquelas pessoas que conseguem. Então, realmente, quanto mais velho você está ficando, menos chances você tem, né, menos ferramentas você tem para trazer um plano de aposentadoria. Agora, por outro lado, se você começa mais cedo, aí é muito mais fácil. Né? Então, assim, um ponto que às vezes a gente traz, tem algumas pessoas que realmente, assim, não tem dinheiro para investir, está passando por necessidade, tudo bem. A gente sabe que no Brasil tem muita inadimplência, né? Tem muita gente com problema financeiro. Mas tem gente que está ali meio que no 0 a 0, que poderia estar guardando, assim, 10% do salário, que ia garantir a aposentadoria, sabe? Às vezes o começo da jornada é muito difícil. Até nessa bola de neve dos juros compostos, comecinho ali, primeiro ano você não vê render muita coisa, mas no segundo ano melhora, depois de 5 anos já está ficando gostoso receber dividendo na conta, depois de 10 anos você já está com uma renda passiva. Né? Então, como a Marcileia falou, tem que ter uma disciplina, mas eu acho que a gente precisa se motivar também, né? Se premiar, traçar planos, ver que no futuro isso vai ser muito melhor. Vamos definir aqui situações diferentes, porque no Brasil a gente tem aquelas pessoas que ganham bem. Eu conheço um casal de médicos que a renda dos dois juntas, um é radiologista, a esposa é dermatologista, a renda média dos dois juntos passa de 150 mil todo mês, que para o padrão Brasil é muito dinheiro. E adivinha, eles estão endividados. Por quê? Apartamento enorme em São Paulo, casa na praia, carro para tudo que é lado, lancha que não usa, enfim, estão enrolados. Literalmente eles estão e não é pouca dívida não, eles estão enrolados. Então, ok, o problema deles é que eles não têm o que a Marcileia falou, que é um orçamento e disciplina. Mas ali, no pior das hipóteses, vende a casa da praia, desfaz da lancha,
segue trabalhando, como a renda é alta, tem fôlego, tem gordura para realmente diminuir as despesas e uma hora o negócio entra no trilho de novo, ou seja, e essa não é a referência do país. Vamos para o extremo oposto. O extremo oposto é aquela pessoa que assim, respira no canudinho, né? Praticamente tudo que ganha, ela realmente tem que gastar tudo, ou e mais um pouco, para se manter. A vida já é muito pesada, dorme numa micro casa com mais 6, 7, 8 parentes. Então, essa pessoa, eu acho que realmente, assim, se ela não conseguir romper algumas barreiras relacionadas a aumentar a remuneração e melhorar a educação dela, ela realmente está, assim, não vou dizer impedida, mas ela realmente está sendo comprimida a não conseguir pôr em prática o mínimo. Agora, do mínimo para cima, e aí eu vou pegar, para não ficar, eu não consigo falar em valores, eu tenho muitos negócios ainda no Brasil, funcionários, e o que eu vejo assim, eu tenho muita gente que trabalha para mim, que ganha de 3 a 15 mil, pegar um range amplo, e que todos têm muito potencial para crescer, claro, em diferentes momentos de vida, alguns mais jovens, outros menos, mas todos têm muito potencial para crescer, que seria investir em conhecimento e trabalhar mais, e a imensa maioria, ninguém está ali assim, respirando pelo canudinho. Pode não estar com a vida na babesca, podendo comprar o iPhone 20, mas está todo mundo bem. E eu diria que mais da maioria, porque eu pergunto isso para eles torram tudo que eles ganham. O de 3 mil torra tudo que ele ganha, e o de 15 mil torra tudo que ele ganha. E o de 3 mil já teria, não, assim, eu na minha cabeça, assim, porque eu conheço as pessoas, não teria como ele não guardar R$300 e talvez outros 300 para investir na parcela do curso da comunidade, sei lá, de alguma coisa para ele quer ser designer gráfico, deve ter um curso de designer gráfico, um cara aí que é o mestre do design gráfico na internet, Então eu queria fazer essa provocação fiquem à vontade para a gente debater os três. Eu acho que isso é o que me choca, porque como o espírito foi falar um pouco de finanças no sentido para o iniciante, eu acho que o iniciante não é porque ele tem muito ou pouco dinheiro. O iniciante é porque ele faz coisas erradas, que eventualmente, como eu disse, né, o casal de médicos, R$150 mil e consegue estar endividado. Eu falei, só por Deus, né? Eu falei, vocês estão malucos, né? Vocês. Agora, por onde a gente começa? Vamos pela base da pirâmide, que eu acho que acho que é importante. Eu tenho uma coisa para acrescentar aqui que eu acho que serve até para alguns desses perfis, né? São dois pontos, na verdade, né? A gente tem, sim, uma questão do imediatismo. Né? A gente vive, obviamente, numa sociedade de consumo e, às vezes, essa busca por ter algo. Então, a pessoa que ganha R$3 mil, às vezes, gasta 3 mil. A que ganha 15, gasta 15. A que ganha 150, gasta 150. Então, aí é uma questão de impulsos de consumo dentro das suas faixas salariais, né? Mas eu ressalto um outro ponto que é muito importante quando a gente fala de Brasil, que é a armadilha do endividamento, né? Então, principalmente para aquela pessoa que está mais na base da pirâmide, poxa, uma solução é buscar educação e aumentar a receita, sem sombra de dúvida. Só que até lá, acho que o maior desafio dela é não cair na armadilha do endividamento, porque a gente tem uma taxa de juros muito alta, que por um lado pode ser bom para um investimento de renda fixa, mas e o cartão de crédito, que te cobra 300% no ano? E um endividamento que você nem sabe, você fez uma parcela ali, R$1.000, de repente virou R$100 mil de dívida, né? E depois de alguns anos. Então é uma armadilha muito grande quando a gente fala de imediatismo, né? Impulsos de consumo. Saiu uma notícia hoje falando que não sei qual o percentual da população que aposta naquele jogo do tigrinho. Ou seja, tem mais gente fazendo bet, né? A aposta esportiva
do que pensando em investimento. Então, assim, por quê? Está em todos os comerciais de TV, todos os times de futebol são patrocinados. É um impulso, e por outro lado, a gente não tem uma educação bem definida, é um impulso consumista que é muito, poxa, muito prejudicial, machuca a população, né? Então, assim, além de buscar mais educação, além de buscar uma receita maior, não pode cair na armadilha, né? Eu acho que talvez seja um pouco do trabalho que a gente faça também, né? Sem dúvida. Marcelo, o que você complementaria? Sim, complemento. Bom, daí eu falo, grande maioria, ou então falar assim, vamos nos colocar no meio, mas nós já nos livramos disso ou nunca utilizamos essa ferramenta, né? Mas todos escravos do padrão de vida. O padrão de vida, ele machuca demais, porque independente, acredito até que de classe social, quando se fala assim, então aquele está à margem, ele tem um ganho de 1.500, aquele é de 3, mas tem aquele que ganha 150. Eu ouso dizer que, por proporção percentual, o da maior camada, ele, por vezes, ele está muito, mas muito pior em relação a endividamento do que aqueles que são menores. Mas não no tamanho da dívida, mas na forma de se gastar. Porque eu acabo que eu trabalho para vários segmentos com mentoria, né? E aí a gente vê um desequilíbrio muito grande em relação a essa questão de consumo. Porque às vezes a pessoa realmente ela não está precisando daquilo. Ela compra porque por vício, sabe? Vício de comprar. Então, por isso que eu bato muito na tecla dessa questão do orçamento doméstico. Se eu acho que tem uma coisa que dá para a gente trabalhar, nós educadores financeiros, é justamente nessa tecla do planejamento doméstico, porque nenhuma das classes é habituada a ter. Eles simplesmente vão gastando. E aí vem essa questão do cartão de crédito, e isso acaba machucando demais, porque a pessoa ela não tem noção que ela está gastando desse jeito. Ela está habituada a gastar no cartão. Daí eu faço umas provocações assim em mentoria, né? Mas você tem tanta coragem, porque para a gente gastar precisa ter coragem, não é verdade? Afinal de contas, para a gente ganhar esse dinheiro, a gente trabalha muito e não é uma coisa fácil de se trabalhar. Então, você já tentou pegar o valor que você ganha e dividir pelas horas de trabalho para você ver quanto que você ganha por hora? Aí a pessoa vai e faz, ela fala, nossa, eu não sabia que eu ganhava isso. Eu falei, então, você leva uma hora inteira trabalhando, 8 horas de um dia inteiro, por mês, 22 dias e por aí vai, quando você não tem que trabalhar até fora do expediente. Por que você tem tanta coragem de gastar um valor imensamente maior que esse? A conta não vai fechar. E aí a pessoa realmente... Então ela começa a se conscientizar. Mas quando a gente começa esse trabalho de mapear tudo, ela leva um susto gigante. Então, às vezes eu assemelho a um tratamento mesmo, né? Eu tenho até um método que chama cura, né? Que é a questão de cessar gastos, unificar controles, reservar, aprender a reservar, para depois afortunar, que é a questão da renda passiva. Então, daí a pessoa começa a fazer esse trabalho, ela acha assim uma coisa muito interessante, e depois ela acha que ela já consegue fazer sozinho. Mas eu falo, gente, é um dia de cada vez. Então, eu tenho alguns clientes que, infelizmente, às vezes ele acaba enfiando pelas mãos e fala, não, agora eu já sei como é que eu vou dominar lá o meu orçamento, e aí ele acaba gastando muito. Por quê? Porque ele não tem ainda o equilíbrio necessário, ele não consegue ver dentro do que ele ganha o que ele pode gastar. Ele acha que, por colocar numa parcelinha de cartão, então, ele tem toda a liberdade no mundo de fazer várias parcelinhas. Ele não pensa no todo, porque quando o cartão chega, e eu sempre falo, as instituições financeiras, eu acho que
querendo ou não, elas acabam ajudando muito nesse cárcere financeiro das pessoas, porque você vê a fatura do cartão, de cara já vem destacado o mínimo a se pagar. Então, muitas pessoas acabam sempre pagando o mínimo, e isso acaba aumentando cada vez mais o endividamento dela. Complementaria desse jeito. Ricardo, o Fernando Ribeiro escreveu como manter a disciplina do controle financeiro. Perfeito, eu acho que até vou aproveitar essa bola que a Marcela levantou, que é o seguinte, a palavra aqui, o conceito é definir o padrão de vida. Por quê? Porque é o seguinte, de repente hoje você está ganhando 3 mil reais, e aí no mês que vem você teve uma promoção, você ganha 4 mil reais. Você precisa, antes de gastar, você ter uma consciência de quanto você vai poupar e quanto você pode gastar. Por quê? Você define o padrão de vida é o quê? É o quanto você gasta no mês. Porque esse é o problema de ficar no 0 a 0, de gastar tudo que você ganha. Porque você não salva nada, você não poupa nada, você não investe, e aí você vai ter um futuro pior. O grande segredo aqui está em definir o seu padrão. Como que você define o padrão? Qual é o carro que você vai ter? Se você vai andar de transporte público? Qual é o gasto do seu orçamento doméstico com gasto de televisão, gasto de energia elétrica, etc. Você tem que ter uma clareza quanto a isso. Ganhei um aumento de salário, então assim, o meu aluguel eu gasto R$1.000, eu vou gastar R$2.000 de aluguel. Aí às vezes você não vai salvando para imprevistos. E imprevistos é uma palavra que eu acho que nem tinha que ter esse nome, né? Porque imprevistos acontecerão. E aí por isso que a gente tem que ter nossa reserva de emergência. Então assim, a gente precisa definir muito bem o padrão de vida. Se você ganhar R$10.000 por mês e gasta 11, você está no caminho da ruína. Você vai ter problema. Porque se você não solucionar ali, se tiver um choque de orçamento doméstico, você vai caminhar para a ruína. Achando, não, depois eu resolvo, de repente você está numa bola de neve negativa. Né? Então, sempre estar um degrau abaixo no seu padrão de vida. Ou seja, se você ganha 3 mil, tente viver, define o seu orçamento com R$2.500. Se você ganha R$10.000 por mês, tente viver com R$9.000 por mês, R$7.000 por mês, 8. Enfim, sempre um degrau abaixo daquela sua receita. Porque assim, você fica imune a imprevistos, porque você cria uma reserva de emergência e ainda consegue salvar mais uma parte para os seus sonhos e objetivos. Seja de médio prazo, curto prazo ou uma aposentadoria no futuro. Então eu diria que uma dica importante, ter um padrão de vida adequado e fazer isso antes de gastar, né? Que é a outra dica máxima de um educador financeiro. O pague-se primeiro. Né? Ou seja, o que é isso? Recebeu o salário, já salva uma parte desse dinheiro, manda para sua corretora, para reserva de emergência ou para um investimento futuro, mas tira da sua frente, porque dinheiro não sobra. Né? Não adianta falar assim, não, vai sobrar no final do mês, aí eu penso em investir ele. Não sobra. Dinheiro na mão é vendaval, então você precisa trocar isso. Primeiro você se paga, depois você paga todo o seu padrão de vida. E o que vocês orientam em relação à aposentadoria? A gente estava falando mal aqui, com razão, da aposentadoria pública, mas então qual é o outro caminho? Qual é a alternativa? É a previdência privada? VGBL, PGBL? Porque inúmeros fundos, ou esses grandes bancões, vários deles têm um histórico muito ruim de sequer acompanhar o CDI, né? Total. Eu acho que assim, o investidor ele precisa dar um passo além, né? Ele não pode ficar só naqueles produtos financeiros que de repente o gerente vai apresentar para ele, porque às vezes não vai ser o melhor, né? Ele precisa tentar buscar um pouquinho mais, né? Porque assim, é o seu dinheiro, você trabalhou por ele. Então não queira ter uma solução muito simples, muito rápida, que talvez não vai ser a melhor. Dedica um pouquinho do seu tempo por mês para buscar esse conhecimento, essas outras opções. O que eu costumo falar sobre investimentos? Renda fixa no Brasil rende muito bem, né? Então a gente tem títulos do Tesouro Direto super seguros, tem título que paga, por exemplo, IPCA, que vence em 2035 e 2045, pensando em aposentadoria, IPCA mais 6, excelente. A gente tem fundos imobiliários
que é um setor da nossa economia resiliente, que a gente está falando de imóveis, negociado em bolsa de valores, todos os dias úteis, a partir de R$ 10 dá para investir, paga dividendo todos os meses, também acho uma excelente classe de investimentos. A gente tem também investimentos em bolsa de valores, né, ações que pagam dividendos, com pensamento de longo prazo, isso seja no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu acho que é muito legal que hoje a gente tem acesso a investir nos Estados Unidos com facilidade, que é o maior mercado de capitais do mundo, né? Eu gosto muito, hoje em dia, a renda fixa nos Estados Unidos pagando bem, e você ainda tem a opção de investir na bolsa de valores, né? Eu acho que, assim, o investidor tem que buscar um pouquinho desse conhecimento dessas classes de ativos. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas dá um passinho por vez. Eu acho que esse é o caminho. Mas, em outras palavras, o que você está dizendo, Ricardo, é que a pessoa tem que ter a disciplina e a capacidade de ir poupando e investindo e encarar que aquilo vai ser a reserva para a futura aposentadoria. Sim. Porque o brasileiro típico e tradicional, a aposentadoria é aquilo que ele não alcança. Foi para o fundo da Previdência, não mexo. Está no INSS, eu não consigo alcançar. Você dá esse mesmo modelo de orientação, Marcileia, em relação à aposentadoria? Quase muito parecido, mas com algumas reservas. Daí eu acabo sempre explicando para o meu cliente assim, muitos em curso acabam falando, me fala sobre a previdência privada, porque daí o gerente, ele está me vendendo isso, está me vendendo aquilo. Falo, olha, gente, depende muito qual é a finalidade. Daí eu explico que a previdência privada é um ativo meramente de proteção. Não se espera grandes rendimentos dela. É um ativo interessante, mas tudo depende da família. Então, a gente sempre vai para a questão da família ou daquela pessoa solteira que realmente ela tem a ânsia por fazer a sua renda passiva. Algo interessante para substituir por uma previdência privada que pode ser que o jovem não vá alcançar, estabelecer o Pague-se Primeiro, formar a questão todinha da reserva de emergência, porque quando ele forma a reserva de emergência, realmente ele vai ficar livre do tal dos imprevistos, e daí eu explico também para ele que a questão da reserva de emergência é sempre para priorizar, no caso, algo que acontece em relação a doenças na família e a desemprego também. Por quê? Porque o resto é palpável. Esse negócio de falar assim, não, eu estou fazendo a reserva de emergência que eu vou viajar. Não existe. No planejamento, então, você coloca a linha de viagens. Eu vou fazer reserva de emergência porque daí eu vou trocar o carro. Também não é para isso. Então, daí a gente vai carimbando esse dinheiro para ele saber que reserva de emergência é para emergência, não é para esse tipo de coisa. Todas as outras coisas que não a parte previdenciária, que daí a gente vai focar, são elementos de planejamento financeiro. Então, você vai traçando o que você quer fazer durante o ano, 2 e tal, e aí você vai colocando as linhas lá e vai acumulando esses valores de uma outra forma. Agora, para suprir uma previdência que certamente não vai ter daqui a um tempo, então o dinheiro do Pague-se Primeiro, depois de formada a reserva de emergência, ele pode fazer aplicações nos CDBs, uma vez que existem taxas bem interessantes. Também acho interessante os fundos imobiliários, mas às vezes me irrita um pouquinho essa questão do valor patrimonial. Então tem que ser muito bem escolhido, muito bem estudado, para não ter essa queda de valor patrimonial. Eu gosto bastante de ações, gosto mais do que de fundos imobiliários, embora eu tenha os dois. Gosto de ações de crescimento e gosto de ações de dividendos. E o melhor ainda, quando ela cresce e te paga dividendos. Eu acho que é muito legal ter um misto, uma diversificação dessa carteira, inclusive em relação aos CDBs, porque você pode fazer uma carteira diversificada na renda fixa em relação
a pré-fixada, a pós-fixada e inflação. E a parte de renda variável, sou fã também aí do imobiliário, mas com algumas reservas, e gosto mais das ações. Quando ele vai traçar esse objetivo, porque quando a gente pensa assim, o INSS, quando eu me aposentar, poxa, o quando eu me aposentar é uma coisa assim, quantos anos você tem? Vai ser daqui 20, daqui 30, daqui 40? Então, eu acho que a nossa função como educador financeiro é justamente para desmistificar essa coisa do imediatismo mesmo, né? Porque quando eu me aposentar, então eu aceito que esse valor seja descontado do meu pagamento e ele fica lá num fundo que não é você que administra. Poxa vida, por que então que você não traz essa aposentadoria quase que a valor presente aqui, retira esse valor como pague-se primeiro e aí a gente traça esse plano de aposentadoria? Claro, então todo mundo vai ficar expert em investimentos? Olha, eu não sei se todo mundo, mas eu acho que é função de nós, educadores, colocar isso muito em prática e colocar isso também para esse cliente, que uma vez que ele queira se aposentar bem, uma vez que ele queira ter uma renda passiva, ele pode muito bem, mesmo sem ser o nosso cliente daqui a um tempo, investir também em conhecimento. As pessoas, infelizmente, elas têm um pouco assim vamos dizer assim, de negativa. Eu tenho cursos de educação financeira e às vezes para montar uma turma é um sufoco. E eu falo para você, às vezes não é por causa do valor do curso, às vezes eu dou pro bono para muita gente. É mais aquela coisa de, mas eu não preciso disso. Dinheiro a gente cuida, mas a gente sabe cuidar de dinheiro? A gente não sabe cuidar de dinheiro. Dinheiro é uma coisa meio que difícil, parece fácil de cuidar, mas não é tão fácil assim. Por isso que vem a questão da disciplina também. Eu acho que daria para fazer um bom negócio as pessoas começando a encarar de que a previdência social é do governo, mas o trabalho de previdência para ela se aposentar de uma forma decente é responsabilidade dela. Os comentários, Ricardo, da Marcileia agora, considerando uma pessoa iniciante, deve ter soado como, nossa, como é que eu faço isso? Ações, o que eu compro? O que são ações de crescimento? O que são ações de dividendos? Então, sim, sem dúvida. O que eu diria é que é inevitável a pessoa ter que investir em conhecimento e educação, né? Exato. Não. Pode assumir a bola aí. Não, desculpa te interromper, mas realmente acho que o ponto que você falou agora faz sentido, né? Eu acho que a pessoa que está ouvindo aqui a gente não precisa ficar tão preocupada, porque assim, quando a gente fala mercado financeiro, realmente existe 1 milhão de opções, né? Mas não é um álbum de figurinha também, que a gente precisa completar o álbum inteiro, tem que aplicar em todas as alternativas de investimento. Não, é um processo, né? Eu acho que assim, o ponto que a gente coloca aqui, que é fundamental para quem está ouvindo a gente, é gastar menos do que você ganha, né? Ou seja, sempre salvar uma parte do seu dinheiro, o famoso pague-se primeiro. Aí sim, você vai construindo essa bola de neve e esse é o ponto. Você pode começar com pouco, desde que você crie esse hábito de fazer todos os meses. É muito mais importante você ter esse hábito mensal de poupar e investir do que ficar esperando uma bolada assim para mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos eu começo. Não, o tempo ele é o fator primordial. Agora sim, alternativas de investimento são muitas e assim, eu posso dizer que eu acho muito gostoso, eu acho legal aprender sobre isso porque são opções a nosso favor, né? Esse é o ponto. É tudo muito confuso, é complicado? Pode ser no começo, mas depois você se acostuma. Então assim, quer começar com os investimentos de renda fixa, que são os mais previsíveis? Poxa, acho ótimo. Sai da poupança, vai para um CDB ou um tesouro direto, beleza. Né? Quando você achou que já conseguiu ultrapassar aquele nível, aí sim a gente pode falar na Bolsa de Valores. E na Bolsa de Valores, a gente tem os fundos imobiliários, que de repente são um pouco mais fácil de entender, porque a gente está falando de imóveis. Depois a gente tem as ações, que a gente vai ficar sócio. Eu acho que é um processo que vai fazendo aos poucos. E aí é importante a gente falar que
além dos conteúdos gratuitos que a gente tem na internet, né, eu acho que essa é uma porta de entrada muito boa, você pode procurar profissionais certificados para te ajudar, ou mesmo cursos, né, para aprender sobre determinado plano. A questão aqui é a seguinte, a gente está falando do seu dinheiro, a gente está falando da sua autonomia financeira no futuro. Então, assim, dedicar uma parte do seu tempo mensal, o pouco que você tiver de tempo livre para isso, eu acho muito importante, né? Então, assim, não tem como não ter realmente essa busca por informações, mas é a seu favor, né? Eu acho que essa é a lição. Eu ainda complementaria dizendo o seguinte, se você considerar, né, quem está assistindo, independente da idade, que dinheiro é uma coisa importante, e que a não ser que você esteja, assim, muito duro, muita gente tem 10, 15, 50 mil, 100 mil, daí para cima. E a imensa maior parte das pessoas que estão geralmente conectadas, absorvendo conhecimento, são jovens, né? Você tem que gastar em curso e investir em conhecimento, porque senão você não vai conseguir romper essas barreiras, aprender direito. Aqui é uma live, né? A gente está provocando e falando, você precisa ter disciplina, você tem que olhar para os fundos imobiliários, para os FIIs, mas para realmente aprender essas coisas, não tem jeito, ela vai ter que dedicar tempo e gastar um pouco, preferencialmente gastar um pouco de dinheiro, porque economiza o tempo, né? Porque a mentoria, o curso, no fundo, é a depuração e a organização desse conhecimento que, se a pessoa tiver tempo à vontade, ela até vai encontrando, garimpando, ela vai encontrando quase tudo aí gratuitamente no YouTube e em outras ferramentas. O que vocês acham que a gente está deixando de abordar aqui que é muito importante? Eu acho tenho que tem uma... Pode... Ai, perdão. Não, pode falar, por favor. Eu acho que tem uma questão bastante importante, o autoconhecimento. Eu acho essa questão muito importante, porque quando a pessoa vai para o consumo, quando ela tem esse declínio para o consumo, quando ela tem essa insatisfação de querer só algo imediato, ela não se conhece o suficiente. Quando a gente faz essa provocação em curso, eu tenho um módulo que é Introdução ao Autoconhecimento. E daí a gente debate crenças, debate essa forma como a pessoa vai para o consumo. E você sabe que esse é um módulo interessante até, né? Porque primeiro a gente fala dos controles financeiros, depois a gente fala de contabilidade de investimentos, e o último foi por provocação deixado como último mesmo. Porque daí a pessoa, ela faz esse módulo e ela percebe o quanto que ela não se conhece. Isso acontece com todos nós. Então, acho que é algo importante para se falar. Eu concordo, e eu só queria deixar mais um ponto aqui, que infelizmente é que precisa ser algo urgente, né? A gente gosta às vezes de deixar as coisas para depois, procrastinar, mas como você falava aqui agora há pouco, né? Poxa, essa pessoa, se ela começa a traçar esse plano de investimentos agora, vai gastar um pouquinho de tempo, um pouquinho de estudo nisso, mas vai ser um montante tão grande do patrimônio dela no futuro, que ela vai ver que vale a pena, sabe? Crescer o patrimônio, de repente, num investimento que renda 10%, 15% ao ano, e fica protegido contra a inflação, contra efeitos do câmbio e etc., é tão benéfico, só que precisa começar, né? Às vezes tem essa inércia também de deixar para depois, mas quanto antes você começar um plano de independência financeira, por exemplo, mais rápido você vai conseguir, né? E você vai melhorar, é fato. Às vezes, é muito difícil, não entendo direito esse assunto agora, mas você começa pelo básico, e isso vai te chamando a atenção, e você vai estudar um pouquinho mais. É um processo, é a criação de um hábito. Só que é um hábito que rapidamente vai jogar a seu favor, né? Então, deixe esse recado aí de quanto antes começar, melhor. Maravilha, concordo 100%.
pegando um pouco do que vocês falaram, quando eu interajo com pessoas, agora que eu estou me expondo nas redes sociais e falando sobre isso, e eu trago o meu histórico de estar 29 anos trabalhando com investimentos, mas numa outra esfera, e também empreendendo. Mas eu vejo que tem uma conexão total, uma aderência 100%. Eu acho que são competências essencialmente emocionais, né? Porque ensinar alguém a escolher o fundo imobiliário, ou explicar e a pessoa aprender o que são ETFs, e seja lá o que a gente for inventar, racionalmente está tudo simples. O cara aprendeu. 2 mais 2 é 4. Agora, ele se manter disciplinado, ele não cair na tentação de sair do plano, ele se limitar, porque quando a gente fala, quando esse exemplo que a gente deu, né, o que a gente falou aqui indiretamente foi, faça sua reserva financeira você mesmo, construa sua previdência você mesmo, através de investimentos diretos. Ou seja, está tudo acessível, ele consegue, a geladeira e o armário na cozinha cheio de tranqueira para você comer, que é só você ir lá e abrir a porta, e você não pode, não deve. Então, você não tem o subterfúgio, porque o que eu faço aqui na minha casa é o seguinte, eu nem compro o que eu não devo comer. Se eu comprar, eu vou comer. Então, no universo financeiro, é um pouco mais difícil, às vezes, você se manter totalmente distante, porque o que é economicamente mais proveitoso e viável é você ter a gestão em algum grau, né? Não é você entregar para um fundo tranqueira que você não tem acesso, que em outras palavras seria o INSS, né? O dinheiro não está com você, vai embora. Então aí o desafio se torna mais parte conhecimento, capacitação, e por isso eu sou um incentivador, tem que fazer curso, tem que ler, tem que estudar, mas a parte emocional, não que também você não consiga se desenvolver também fazendo curso, lendo, etc., mas é onde está o maior desafio. Isso é o que eu sinto com as pessoas que trabalham comigo, gente muito qualificada que às vezes não vai para frente porque reage mal, porque pensa errado, porque tem as crenças. Você começou, né, Marcileia, quando eu te falei, você falou das crenças. Então, sabe, a crença que eu vou ser sempre uma pessoa chulé. Eu não nasci para ser. Eu tinha uma menina que era filha de um porteiro que veio trabalhar para mim. Eu contratei ela de uma agência de propaganda, que eu era cliente da agência, eu achava ela talentosa e jovem, ela era filha de um porteiro e eu contratei ela. E eu via muito potencial nela, para ela virar uma diretora. Mas chegou um momento que ela não cresceu, ela desenvolveu, então ela saiu de R$ 1.500 e foi para os 15, mas ela tinha potencial para crescer muito e chegou uma hora que ela não acreditava nela. Tipo, aquilo não é para mim. Então aquilo é um tipo de limitação, de crença, de incompetência emocional, mas vamos explorar um pouquinho mais só quais são as crenças ou as limitações emocionais que estraga todo esse jogo, que põe tudo a perder. Falta de confiança, medo, às vezes traumas adquiridos na primeira infância. Imagina eu vejo bastante isso, imagina aquelas pessoas, aquelas crianças que depois na adolescência moraram em periferia, ou viram algum desequilíbrio dos pais, então elas se acham incapazes de ocupar um lugar diferente do lugar que ela nasceu. E por mais que ela estuda, por mais que ela vá atrás, ela sempre se acha à margem, ela não confia nela. E qualquer comentário ela acha que não é para ela. Então, tem crenças assim na parte financeira que derruba totalmente a pessoa. A pessoa acha que crenças
sobre o dinheiro, tabu sobre o dinheiro, também são as crenças que, não, mas dinheiro não traz a felicidade, quem tem dinheiro não é honesto, tudo de mal acontece por causa do dinheiro, o dinheiro é a raiz da infelicidade, por aí vai, frases e mais frases, aquela coisa do eu mereço, né? Então é um gatilho de compensação muito grande, ela sai de A a Z, agora ela merece tudo, então ela sempre tá merecendo. Então são vários pensamentos assim que norteiam a cabeça das pessoas e que distancia elas do progresso, da prosperidade. Ricardo, o que você encara nas suas aulas e cursos com todo mundo que você interage, né? Onde você vê que a pessoa realmente estraga o jogo? Tem um ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente reforçar, porque a gente motiva, né, as pessoas a terem esse plano de previdência, né, de não deixar o dinheiro no INSS, dá para faturar muito mais do que na poupança, e às vezes a gente explora uma ganância na pessoa, né? Eu acho que isso daí também a gente tem que fazer uma ressalva aqui, porque não é uma corrida de 100 metros, né? A gente está falando de uma maratona. Ninguém vai ficar rico da noite para o dia e não adianta você ir atrás de um tipo de investimento que te promete 5% ao dia, 10% ao mês, né? A gente está falando de um plano de investimentos que seja seguro e tenha algum potencial de rentabilidade, bolsa de valores, etc. Né? Porque a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque até na bolsa de valores, né, tem aquele investimento mais de curtíssimo prazo, um day trade ou investimento em opções, que é muito mais arriscado. Né? Não estou falando que tem certo ou errado aqui, mas se você tiver uma ganância muito grande, você pode ir no caminho da ruína também. Né? Então, assim, tomar cuidado, porque é o que você falou, às vezes assim, vamos aprender aqui o que é um ETF, o que é um fundo imobiliário, o que é um investimento em ações, um CDB, na hora do racional está tudo tranquilo. Mas aí, às vezes, você vai querer ganhar um dinheiro a mais na Bolsa de Valores de uma maneira rápida, você vai jogar tudo por água abaixo. Então, assim, eu acho que tem que dosar esse fator emocional e psicológico nos investimentos e num plano de previdência de longo prazo também. Então, o que você está trazendo é que a ganância é um dos elementos dessa incompetência comportamental que a gente poderia listar. É uma armadilha, pode ser uma armadilha bem grande. Aonde que a maior parte dos seus alunos ou as pessoas que você interage, você vê que elas falham? Tem algum exemplo que você possa dar? A grande parte das pessoas que fazem o curso, eles falam assim, perdi o medo, né? Gera um medo muito grande, né? Eu não sei se as pessoas têm um receio assim de estarem sendo enganadas, né? Eu acho que tem esse ponto. De repente, quem não conhece tanto do assunto, sempre tem alguém que vem com alguma pirâmide financeira, alguma coisa do tipo. Então, sempre todo mundo tem muito receio. Né? Até certo ponto, ter o pé atrás pode ser bom para você não cair numa cilada. Mas, num outro ponto, você precisa se desafiar um pouquinho mais para ir estudando. Né? Eu vejo as pessoas com muito medo dos investimentos. Se você fala assim, Bolsa de Valores, por exemplo, a galera fica com um pé atrás, assim, meu tio, meu pai, não sei quem perdeu dinheiro, isso daí é cassino. Né? Então, assim, às vezes tem um fator muito negativo, sendo que você está sendo sócio de uma empresa para ganhar dinheiro no longo prazo. Então, assim, eu vejo um excesso de medo, de receio, que aí eu acho que a gente só pode bater com conhecimento mesmo, né? E aí você consegue combater dizendo, olha, o seu tio perdeu dinheiro na bolsa porque ele provavelmente investiu do jeito, da forma errada, sem assessoria e sem conhecimento, ou mal assessorado. Você consegue, a pessoa consegue entender isso? Consegue, mas não é rápido, né? Você precisa ganhar tempo dessa pessoa. Né? Ela precisa confiar, acreditar em você para você ter uma longa conversa. Mas normalmente o que acontece, né? As pessoas se traumatizam com Bolsa de Valores, aquele momento de comprar na euforia e sair na hora errada. Né? Quando todo mundo está falando, quando sai na capa da revista, é o que todo mundo vai comprar. Agora eu vou comprar, achando que vai multiplicar. Mas de repente aquela era a hora de vender.
né? Não era hora de acumular, porque o mercado ele tem os seus ciclos econômicos. A Bolsa de Valores reflete isso, o que acontece com a taxa de juros, o que acontece com a inflação, etc. Então, assim, uma dificuldade, que eu acho que isso hoje em dia está ficando mais fácil, tá? Porque a gente tem um excesso de informações. Às vezes hoje a gente está passando até por um problema de excesso de informações, dicas e de investimentos, etc. Mas o maior problema é esse, né? Comprar na hora errada e vender na hora errada. Que aí é só com o tempo e o conhecimento mesmo, mas é muito difícil depois que já gera o trauma, né? Sem dúvida. Marcileia, eu queria abrir para você fazer suas considerações finais, abordar algum ponto que a gente não tenha explorado, e não queria deixar de te permitir você também, logicamente, falar eventualmente um pouco mais do seu trabalho, fazer algum convite para alguma coisa que você tem aí em breve acontecendo. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite, gostei bastante. É um assunto que precisa muito ser falado, porque eu acredito, assim, eu sou meio romântica nessa questão, eu acredito que a gente pode mudar muito o nosso país se a gente conseguir cada vez mais trazer pessoas para a educação financeira e desmistificar vários pontos, várias crenças, para quebrar várias barreiras de medo, por exemplo, e dessa atração que as pessoas, infelizmente, têm pelo consumo. Então, eu agradeço muito essa live. Eu te falo um pouco, assim, para o público da empresa que eu constituí, que ela chama Dinheiro Reserva. É pura educação financeira, embora eu também seja investidora, embora eu também tenho, pela certificação, condições de ajudar nos investimentos, sempre em relação a orientar, nunca em misturar esse trabalho com assessoria de investimentos. Claro que quando vai para essa parte de bolsa de valores, eu obedeço a corretora que o cliente já tem, ou se ele pede alguma indicação, eu acabo tendo também indicação, mas sempre respeitando muito a situação de cada cliente e tentando ajudá-lo. Tem muitos clientes que demoram bastante para essa parte de investimento, porque eles chegam no endividamento. Foi algo que a gente não abordou tanto, até porque estava finanças descomplicadas, né? Então, talvez até o endividado teve medo de entrar, porque ele vai falar, finança descomplicada, mas eu estou endividado. O endividado, ele é uma pessoa, infelizmente, com muitas crenças. E ele sempre dá aquela negativa de que ele não vai conseguir sair daquele círculo vicioso. Ele tem uma dificuldade gigante de encarar aquilo como uma situação a qual ele se encontra. Ou seja, ele não é endividado, ele está endividado. Isso, em mentoria, a gente ajuda também a ele sair dessa situação. Bom, a empresa Dinheiro Reserva, ela tem cursos de educação financeira, ela tem cursos de educação financeira para empreendedores, porque como eu venho desse lado de negócios, de contabilidade, então uma outra coisa que a gente não abordou aqui, que diz respeito às finanças também, quando a pessoa é empresária, ela tem muitos vícios. E um dos piores vícios que o empresário tem é de misturar os bolsos. Ele acha que o bolso da pessoa jurídica é dele, e não é. Porque a pessoa jurídica é jurídica, não é física. Então, a partir do momento que ele constituiu uma pessoa jurídica, ela tem vida própria. Então, daí é feito um trabalho para ela da mesma forma que é feito para a pessoa física, com constituição de reserva de emergência. A emergência, por exemplo, utilizada na pessoa jurídica, foi naquele caso onde nós tivemos aí a pandemia que abalou o mundo inteiro. Quantas empresas que não quebraram devido a isso?
E certamente as que tiveram maior dificuldade foi aquelas que não tinham reserva de emergência. O empresário, nesse ponto, ele também tem muitos problemas com a educação financeira. Então, eu atuo nessa parte, ajudando a pessoa física, mas também ajudando a pessoa jurídica. Então, eu acho que, tomara que eu não tenha esquecido, e agradecer muito aí ao público que assistiu. Tomara que eles tenham ficado até o fim, apesar da gente ter tido aqueles probleminhas. O Instagram castigou a gente, né, Bruno? E fica aí o meu recado para eles, que eles não desistam da educação financeira, muito pelo contrário, que eles consumam cada vez mais informações sobre educação financeira, porque isso pode mudar a vida deles. Sensacional. Ricardo, quais seriam suas considerações finais? Bom, o que eu quero deixar de recado aqui para todo mundo é que, assim, tudo que a gente falou hoje é para benefício próprio de cada um. Não precisa ser arriscado ter um plano de investimentos, não precisa ser difícil e não precisa ser da noite para o dia, mas tem que começar agora, né? Então, contem conosco. Dentro lá do meu canal, do YouTube, Lucro FC, eu posto 3 vídeos por semana, tem bastante conteúdo, né? Então pode buscar sempre com esse conteúdo sobre investimento, tá? E Bruno, eu agradeço muito aqui o convite, é uma honra participar aqui dessa entrevista aqui no seu canal, sou muito fã do seu trabalho lá no Manhattan Connection, muito obrigado, e quem sabe um dia a gente não se encontra até em Nova York. É isso que eu ia dizer. Bom, primeiro, obrigado pelos comentários. Segundo, já está aqui oficialmente e publicamente feito um convite para quando vocês estiverem por aqui, a gente marcar um videocast no Wall Street Cast, que é o o podcast que eu criei, né, há pouco mais de um ano, para a gente inventar um tema, pensar num tema bacana, atrelado a isso que a gente tanto gosta, que é falar sobre investimentos, negócios, desenvolvimento pessoal. Então estão convidados desde já. É só me avisar quando vocês estiverem, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas costumam passar por aqui, né? Então, além de um café, o convite para o videocast está feito aqui publicamente. Pô, excelente. Cara, eu tô até com inveja de você, que você vai sair daí amanhã, você vai passear em Nova York. Então é isso, muitíssimo obrigado. Uma pergunta, vocês estão em São Paulo? Sim. Sim, estou em São Paulo também. Então bacana. São Paulo, eu também vou para São Paulo. Eu também vou para São Paulo com frequência. Quando eu vou estar aí em maio. E eu aviso antes, quem sabe a gente não se encontra para jogar conversa fora, falar de negócio, falar mal das ações que estão caindo. Por favor, é só mandar uma mensagem que a gente se encontra aqui. Então, fechou. Muitíssimo obrigado a vocês dois e obrigado também para quem assistiu e nos acompanhem. Até a semana que vem. Abração a todos aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.